A gente já entrou em contato com a Telefônica e hoje à tarde o problema deverá ser resolvido. Por isso fica aqui mais uma vez a oportunidade de dar a dica. Baixe o aplicativo da Igreja Presbiteriana do Brasil no seu celular. Ali você encontrará o Inário, a Bíblia e outras ferramentas importantes. É só você ir na loja do Play Store e digitar Igreja Presbiteriana do Brasil e você vai ver lá o aplicativo da nossa igreja com o Inário e a Bíblia que nós usamos nos nossos cultos. Agora, nada como papel, né? Papel ainda é insubstituível. Vai acabar, né? Um dia eu acho que vai terminar. Tudo indica que daqui a algumas décadas nós não usaremos mais Bíblias de papel, livro de papel, mas o papel não acaba a bateria, não fica sem internet e nunca falha nesse sentido. Fique de pé, você que pode, e nós vamos ler em uma só voz. Êxodo 37, do verso 1 ao verso 5. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio, era o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobriu, por dentro e por fora, a cobriu e fez uma bordadura de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro, e as pôs nos 4 cantos da arca, 2 argolas no lado dela, e 2 argolas no outro lado. Fez também varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. Meteu os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Amém. Nós vamos agora devolver os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. E você que veio preparado para fazer isso, poderá devolver o seu dinheiro, o seu comprovante de depósito, o de transferência, colocando aqui no gasofilácio, enquanto nós cantamos o cântico, ó, quão lindo esse nome é. Tu eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Peço ao presbítero Euquias que nos dirija a Deus em uma oração de adoração, de confissão de pecados e de gratidão ao Senhor. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 17 até o verso 24.
Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, vamos ler juntos Lucas 10, do 17 ao 24. Leiamos. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu, como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Amém. Eu peço ao presbítero Davidson que nos dirija em mais uma oração, pedindo que o Senhor nos ilumine para falar aos nossos corações. Santo Deus e Pai nosso, em Jesus Cristo, nosso Senhor, nós queremos pedir graça, Senhor, da Tua parte. Sim, Senhor, derrama, Senhor, Teu Espírito em iluminação da Tua palavra, Senhor, através do pastor Tiago, Senhor. Amém, Pai. Nos sara, Senhor, nos disciplina, conforme a Tua boa vontade. Amém. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Irmãos, pautado nestes versículos, o tema da minha mensagem nesta manhã é alegria do discípulo. E a primeira lição que eu quero extrair com vocês deste texto é que o discípulo deve se alegrar por causa do nome de Jesus. Este texto fala-nos das alegrias que um discípulo experimenta. E a primeira alegria que nós percebemos aqui neste texto, no versículo 17, é a alegria que o discípulo experimenta por causa da autoridade, por causa do poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Observem que no versículo 17, a palavra de Deus diz assim: Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Observem que aqui nós vemos o retorno dos 70 que foram enviados por Jesus. Os discípulos haviam sido enviados para levarem a paz, como nós já vimos aqui no domingo passado. Os discípulos foram enviados como embaixadores da paz, pregarem a paz que excede todo entendimento, pregarem o reino, a cura que só Jesus pode oferecer, libertar as pessoas. E os discípulos, então, eles são enviados para cumprirem esses propósitos estabelecidos por Deus. Eles retornam desta missão e eles voltam alegres. E eles testemunham ao Senhor Jesus por conta da experiência que eles tiveram na missão. A experiência de que os demônios lhes eram submissos por causa do nome de Jesus. Veja que o poder da submissão dos demônios não está no discípulo, mas o poder da submissão dos demônios está no nome de Jesus, na autoridade de Jesus. Eles dizem aqui no versículo 17: Senhor, os demônios nos submetem pelo teu nome. Então, em nome de Jesus, nós podemos expulsar demônios.
Em nome de Jesus, Pedro e João disseram àquele paralítico ali na porta do templo: em nome de Jesus, levanta-te e anda. O nome de Jesus é poderoso para salvar, para perdoar, para curar, para libertar as pessoas da possessão demoníaca, da opressão demoníaca. O nome de Jesus é poderoso para transformar a vida das pessoas. O nome de Jesus é poderoso para nos usar como instrumentos nas mãos dele, melhor dizendo. E por causa do poderoso nome de Jesus, os discípulos estavam felizes, alegres, exultantes, porque pelo nome de Jesus eles estavam sendo usados. A Bíblia nos ensina aqui que nós devemos nos alegrar pelo fato de que pelo nome de Jesus nós também somos instrumentos nas mãos de Jesus. Pelo nome de Jesus nós somos embaixadores da paz. Nós somos pregadores do Evangelho. Pelo nome de Jesus, eu e você temos autoridade para expulsar demônios. Pelo nome de Jesus, eu e você temos autoridade para pregar a cura que só Jesus pode oferecer, a transformação, a salvação, o perdão. Pelo nome de Jesus nós temos autoridade para crer em milagres e para ver milagres acontecendo, e isso produzirá grande alegria no nosso coração. O capítulo 9 e 10 de Lucas fala sobre discipulado, e nesses dois capítulos Jesus começa dizendo o preço do discipulado. E nós vimos e aprendemos aqui e relembramos aqui que o preço do discipulado é alto, é custoso, é um preço sacrificial. Seguir Jesus é negar a nós mesmos, seguir a Jesus é morrer para nós mesmos, para viver aquilo que Jesus quer que vivamos. No entanto, embora este seja um alto preço, nós podemos entender porque os discípulos continuam seguindo a Jesus, mesmo tendo um alto preço a ser pago. Porque, irmãos, quando nós nos tornamos discípulos de Cristo, quando nós negamos a nós mesmos, quando nós deixamos de seguir o Senhor Jesus, ou melhor dizendo, quando nós deixamos a nossa vida para seguir o Senhor Jesus, apesar do alto preço do discipulado, nós temos a alegria que esses discípulos tiveram. Nós experimentamos da alegria de verem pessoas sendo curadas, de ver pessoas sendo libertas da opressão demoníaca. Então, nesta manhã, a palavra de Deus nos lembra que nós devemos nos alegrar pela autoridade do nome de Jesus. E aqui no versículo 18, Jesus faz como um alerta para os seus discípulos e um alerta para nós. No versículo 18, após ouvir a alegria dos discípulos, Jesus alerta-nos da seguinte forma: mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu, como um relâmpago. Diante da alegria dos discípulos, Jesus lhe faz um alerta sobre o fato de que ele viu Satanás cair do céu como um relâmpago. E essa queda de Satanás se deu por conta do seu orgulho. Apesar de toda a alegria de sermos usados por Deus, cada cristão deve tomar o cuidado para que o orgulho e a soberba espiritual não tomem conta de seu coração. Nós nos alegramos com aquilo que Deus faz por meio de nós. Nós nos alegramos com aquilo que Deus faz por meio da igreja. Mas em meio a esta alegria, ela pode ser usada como um abridor de brechas em nosso coração, onde o orgulho pode entrar e nós acharmos: olhe como eu estou sendo usado poderosamente por Deus. Então, Jesus nos traz para a terra novamente. Jesus nos faz colocar os pés no chão novamente e não nos esquecermos que a alegria produzida pelo discipulado é tão somente por causa do nome dele. Não somos nós, não eram os discípulos. É igual esse piano aqui. Esse piano sem a Carol não vale de nada. Um instrumento sem o músico
não tem serventia. Esse piano lá na minha casa, meu irmão, não ia servir para nada, porque eu não sei tocar. Nós, se não estivermos debaixo da poderosa mão de Deus, se nós não formos usados em nome de Jesus, pela autoridade de Jesus, nada poderemos fazer. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Então nesta manhã, a Bíblia nos chama a nos alegrarmos pelo fato de que Deus está nos usando. Que no nome de Jesus nós seremos usados na nossa família, no nosso trabalho, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa denominação. E nós vamos nos alegrar. É verdade que um alto preço deve ser pago para seguir Jesus. É verdade que um alto preço deve ser pago para ser um discípulo de Cristo. Mas esse alto preço é acompanhado por uma alegria que dinheiro nenhum pode comprar. A alegria de vermos o poder de Deus agindo na vida das pessoas. O segundo ponto é que os discípulos devem se alegrar, pois nada pode lhes causar dano. No versículo 19, Jesus diz assim: eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada, absolutamente, vos causará dano. O discípulo deve se alegrar, pois nada pode lhe causar dano. Nós podemos nos alegrar pela segurança que nós encontramos em Deus. Jesus deixa bem claro que os seus discípulos estão seguros e que dano algum lhe será causado. Nós vemos, meus irmãos, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele é picado por uma víbora ali na ilha de Malta, nada lhe acontece. O Senhor Jesus nos garante que no cumprimento da missão nós seremos seguros. Romanos capítulo 8, a palavra de Deus em Romanos diz o seguinte: quem nos separará do amor de Deus? E aí vai elencando todas aquelas coisas: tribulação, fome, nudez, perigo, espada. E o capítulo conclui dizendo: nada poderá nos separar do amor de Deus. Podemos nos alegrar, porque em Deus nós estamos seguros. Eu quero dizer a vocês que eu não estou dizendo aqui que os discípulos de Cristo não irão sofrer. Mas a ideia de dano aqui, que dano nenhum será causado a nós, é a ideia de que na sua soberania, Deus está cuidando de nós, Deus está conosco. Na autoridade do nome de Jesus, o Senhor Jesus nos diz: olha, eu estou convosco todos os dias. Então, como discípulos, nós podemos nos alegrar, porque nós estamos seguros. Nós estamos seguros. E a nossa segurança está no Senhor. Não há o que temer, porque Deus é a nossa força, é a nossa fortaleza. Socorro bem presente em meio à tribulação. Essa é a promessa de Jesus. A promessa de segurança para os seus discípulos. Então, no mundo tão inseguro como o nosso, insegurança política, insegurança financeira, insegurança doméstica, violência que nós estamos expostos, insegurança física, né? Nós estamos vivos hoje e amanhã não sabemos se vamos estar vivos, se vamos terminar esse dia ainda vivendo aqui nesta terra. Somos peregrinos aqui. Mas nós temos uma segurança, a segurança de que dano nenhum nos será causado. A segurança de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para aqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então nós devemos nos alegrar, porque em Cristo nós estamos seguros. A terceira lição que eu quero extrair deste texto com vocês é que os discípulos devem se alegrar, porque os seus nomes estão arrolados nos céus.
Versículo 20, a palavra de Deus diz assim: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Irmãos, é uma alegria ser usado por Deus. É uma alegria saber que estamos seguros nas mãos de Deus. Mas Jesus nos ensina e nos lembra nesta manhã que não há maior alegria do que a alegria da salvação. Aqui no versículo 20, o Senhor Jesus diz: se alegrem, porque o vosso nome está arrolado no céu. A nossa alegria, ou a nossa maior alegria, não deve estar no fato daquilo que fazemos para Deus, mas nós devemos nos alegrar naquilo que Deus fez por nós. Deus nos salvou. Deus escreveu o nosso nome no livro da vida, e ninguém pode apagar esse nome. Não existe borracha que apague o nome que foi escrito no livro da vida. Não existe corretivo que possa apagar o nosso nome. O nosso nome já está gravado, arrolado. Mais do que membros da igreja presbiteriana, nós somos membros do céu. Tem gente aqui que não é membro ainda da igreja presbiteriana, mas se você creu no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é membro do céu. Você é cidadão do reino, você faz parte do reino dos céus, e a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar nesse fato de que o nosso nome foi arrolado ou inscrito nos céus. Um cientista chamado Sir James Simpson, que foi o inventor do clorofórmio. O clorofórmio foi usado no século XIX, descoberto por esse cientista escocês. Ele foi usado como anestésico, primeiramente nas mulheres que iam dar à luz, depois em cirurgias das mais diversas. Esse Sir James, então, ele fez muitas descobertas como cientista no século XIX, mas a mais conhecida, e talvez a que causou mais impacto na sua geração, foi a descoberta do elemento químico do clorofórmio. E perguntaram para Sir James Simpson o seguinte: qual foi sua maior descoberta? Ele respondeu: minha descoberta mais grandiosa foi quando me dei conta que Jesus Cristo era o meu Salvador. Então nós devemos nos alegrar neste fato. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E agora eu me lembro de Davi no Salmo 51, quando ele ora e diz: restitui-me a alegria da salvação. Irmãos, quantas vezes nós precisamos de que a alegria da salvação seja restituída em nossos corações. Quantas vezes nós perdemos a alegria. Quantas vezes nós estamos melancólicos, deprimidos, tristes. Mas nesta manhã, o Senhor está falando ao nosso coração que nós devemos nos alegrar, porque o nosso nome foi inscrito no reino, ou foi arrolado no reino dos céus. Então, a palavra de Deus nos diz agora, para nós nos alegrarmos nesta verdade maravilhosa, que nós possamos ser como o Sir James Simpson e dizer: a minha maior descoberta, a minha maior alegria foi quando eu descobri que Cristo é o meu Salvador. Então, que Deus restitua a alegria da salvação em nossos corações. Que nós possamos nesta manhã sair daqui saltitantes de alegria. Que nós possamos sair daqui louvando ao Senhor. Que nós possamos viver
todos os dias das nossas vidas alegres, alegres porque somos instrumentos nas mãos de Deus, alegres porque estamos seguros nas mãos de Deus e alegres porque o nosso nome está arrolado nos céus. E que cada vez que a tristeza, a depressão, a melancolia nos alcançar, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a voltar para este texto e para verdades como estas aqui registradas, para que nós nos alegremos em verdades como essa. Mas em quarto e último lugar, o texto nos mostra que os discípulos devem se alegrar por aquilo que Deus lhes revelou. Nos versos 21 a 24, a palavra de Deus diz assim: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Queridos irmãos, aqui neste texto, é a primeira vez que os evangelhos relatam a exultação de Jesus, a alegria do Senhor Jesus. E o texto fala que Jesus não se alegra por causa dos milagres que os seus discípulos haviam operado em seu nome, ou que haviam sido operados por Deus por meio dos seus discípulos, mas Jesus se alegra no fato de que, pela soberania de Deus, aqueles homens estavam salvos. Veja no versículo 21, a Bíblia diz assim: naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus exultou, Jesus se alegrou, Jesus, ele se alegrava e se alegrou aqui no fato de que os seus discípulos estavam salvos, haviam sido salvos pela soberana e graciosa mão do nosso Senhor. Irmãos, Jesus diz a seus discípulos e diz a nós que aquilo que as mentes brilhantes, observem que ele diz aqui no versículo 21, porque ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos. Percebam, aquilo que a sabedoria humana não consegue alcançar, aquilo que a instrução humana não consegue alcançar. O que a sabedoria humana e a instrução não conseguem alcançar? A grandeza de Deus, a pessoa de Deus, o poder de Deus. Deus é incompreensível. Nós não conseguimos compreender a Deus em toda a sua grandeza. Nós conseguimos conhecer a Deus tão somente aquilo que Ele nos revela. Então, o Senhor Jesus está dizendo: olha, os homens sábios e instruídos não conhecerão a salvação por meio das suas pesquisas científicas, por meio dos seus testes lógicos, por meio das suas leituras filosóficas ou teológicas. Mas eu me alegro, porque o Pai se revelou a vocês. Nós devemos nos alegrar, meus irmãos, porque pela misericórdia de Deus, pela soberania de Deus, o Senhor quis se revelar a nós. Se nós conhecemos a Deus,
Se nós conhecemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, foi porque Ele quis se revelar a nós. E Jesus nos chama a atenção para isso. Olha, alegrem-se. Alegrem-se. E Ele está dizendo com os seus discípulos, alegrem-se comigo, porque o Pai se revelou a vocês. A sabedoria humana e a compreensão humana não podem alcançar a grandeza de Deus. Se você crê em Deus, é porque Deus se revelou a você. Nós devemos nos alegrar porque nós conhecemos o Pai e o Filho. Nós devemos nos alegrar e entender que essa revelação é soberana. O que significa isso? As pessoas só conhecem a Deus se Deus quiser que elas as conheçam. Veja no versículo 22, o Senhor Jesus diz assim, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. Então veja, quem conhece o Filho? O Pai. Também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. Quem conhece o Pai? O Filho. Né, Mariana? E aí, Jesus conclui aqui no versículo 22. E também e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Quem conhece o Pai e o Filho? Só é possível conhecer a Deus se Cristo quiser revelar Deus às pessoas. E nós devemos nos alegrar, porque Cristo quis se revelar a nós. Não fomos nós que descobrimos a Cristo, foi Ele que se revelou a nós. É Ele quem faz isso. E vejam que interessante, né? A turma, às vezes fala assim, rapaz, o que estão fazendo contigo na tua igreja? Parece que fizeram uma lavagem cerebral em você. Mas não é. É porque antes nós estávamos cegos. E agora Cristo se revelou a nós. Cristo revelou o Pai. Nós conhecemos o Pai porque nós conhecemos o Filho. Nós conhecemos o Filho porque Ele mesmo se revelou a nós. Então percebam, meus irmãos, o sobrenatural que acontece neste revelar de Deus. Você não conhece a Deus pelos seus próprios méritos. Você não conhece a Deus porque os seus pais te ensinaram a palavra de Deus. Não é esforço dos seus pais ou esforço seu. Você não conheceu a Deus porque você foi trazido à igreja. Você não conheceu a Deus porque alguém, um grande pregador, um bom expositor da palavra, mas você conheceu a Deus porque Ele se revelou a você. Se você crê no Senhor Jesus, é porque Ele foi na sua direção. Abriu os seus olhos que estavam cegos espiritualmente, para que você o visse. E isso é obra soberana de Deus. Por que você conhece a Deus? Porque Ele quis, não porque você quis. Não foi você quem escolheu a Deus, foi Deus quem te escolheu. Não foi você que desvendou a pessoa de Deus, foi Deus que se revelou a todos nós. Vamos nos alegrar por isso? Em meio às nossas tristezas, em meio às nossas lutas, às nossas melancolias da vida, nós podemos nos alegrar no fato de que somos usados em nome de Jesus. Podemos nos alegrar no fato de que estamos seguros na missão de Jesus. Podemos nos alegrar no fato de que estamos com os nossos nomes arrolados nos céus. E nada nem ninguém poderá apagar o nosso nome do livro da vida. Podemos nos alegrar nesta manhã, porque Deus quis se revelar a nós. Não é mérito nosso. Alguns irmãos dizem, não, Deus se revela a nós porque Ele viu que nós íamos ter fé. Não creio assim. Deus se revelou por sua graça,
Porque Ele quis tão somente. E por que Ele quis? Ora bolas, porque Ele quis. E Paulo vai dizer isso, o oleiro ele faz um vaso para honra e para desonra, e o vaso não questiona o oleiro, por que me fizeste assim? Deus quis, e por isso nós devemos nos alegrar. Nós devemos nos alegrar, meus irmãos, porque nós vimos e ouvimos o que os crentes do Antigo Testamento não ouviram. E não viram. Nós vimos a Jesus. Nós ouvimos a Jesus. Os versos 23 e 24 dizem assim: e voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Nós vimos e ouvimos aquilo que os profetas, os patriarcas e os reis do Antigo Testamento não ouviram e nem viram. Os profetas, os reis, os patriarcas, eles profetizaram acerca do Messias. Eles esperaram, eles tinham a esperança, eles creram na promessa acerca do Messias. Mas nós não esperamos o Messias. Ele já veio. Nós não ouvimos falar do Messias, nós o vemos nas Escrituras. E por isso nós somos bem-aventurados. Porque nós vemos aquilo que o Filho de Deus fez por nós. Nós somos mais felizes do que Moisés. Nós somos mais felizes do que o profeta Isaías, que foi o profeta messiânico, talvez o principal profeta que profetizou acerca de Jesus, ou que mais profetizou, mas nós somos mais felizes do que eles, porque pelos olhos da fé nós já vimos a Jesus. Nós vivemos numa profecia superior daqueles profetas. Há pessoas que ficam assim, embasbacadas com as profecias do Antigo Testamento. Há pessoas que ainda hoje andam atrás de sonhos e de revelações, mas Hebreus, no capítulo 1, vai nos dizer que nos foi revelado algo superior àquilo que havia sido revelado no Antigo Testamento. Em Hebreus 1, os 4 primeiros versículos, a Bíblia diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias falou pelo Filho. Ou seja, nós somos bem-aventurados porque nós ouvimos e conhecemos a revelação de Deus, não pelos profetas, não pelos anjos, mas pelo próprio Deus, na pessoa do seu Filho encarnada, no Deus encarnado, Jesus Cristo. Nós somos bem-aventurados. O texto continua e diz: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 6, diz assim: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmada, o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em glória,
redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, há mais. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória. Percebam, os nossos olhos carnais nunca viram a Jesus, mas nós o amamos. Nós não estamos vendo Jesus fisicamente aqui agora, mas nós cremos de todo o nosso coração nele. Embora nós não fomos testemunhas oculares de Jesus, da encarnação de Jesus, da ressurreição de Jesus, Deus se revelou a nós. E por Ele ter se revelado a nós, há uma alegria indizível em nosso coração. Pedro continua, e no versículo 10 ele diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Percebam, os profetas talvez quisessem ter visto o Messias encarnado, o Messias prometido. Eles profetizaram acerca da salvação que Jesus nos deu. A Bíblia diz: os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, sobre as glórias que o seguiram. Nós devemos nos alegrar, pois nos foi revelado aquilo que nenhum patriarca, profeta, sacerdote ou rei viu. Nós vimos o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus hoje nos chama a nos alegrarmos em 4 coisas. Primeira, nos alegrarmos no poderoso nome de Jesus. Segunda, nos alegrarmos na segurança que nós temos em Cristo Jesus. Mal nenhum poderá nos alcançar. O inimigo nada poderá fazer contra nós. Em terceiro lugar, nós devemos nos alegrar porque o nosso nome está arrolado nos céus. Nada pode tirar o seu nome do céu. Nem mesmo o seu pecado, nem mesmo a sua miséria, porque Jesus pagou por todos os nossos pecados. Nos alegremos, alegria da salvação. Em quarto lugar e último, nós devemos nos alegrar, porque nós vimos, porque Deus se revelou a nós, e se revelou de uma maneira tão grandiosa, que nenhum patriarca, nenhum profeta, nenhum sacerdote, nenhum rei do Antigo Testamento viu Deus como nós podemos ver. Ele se revelou por meio do seu próprio Filho. A revelação que nós recebemos é superior a todas as maneiras como Deus se revelou aos homens. Então, nós devemos nos alegrar, porque nós conhecemos a Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Quero convidá-los a dobrar os seus joelhos, aqueles que podem, para nós orarmos. Quero convidar aqui o pastor Daniel, que nos visita nesta manhã, para nos dirigir em oração neste momento. Senhor, é teu povo
aqui presente, que se reúne ao redor da Tua palavra, com verdades incontestáveis, com verdades que não existe quem possa contradizer, porque dentro daquilo que o Senhor realizou em cada um de nós, nós não somos desviados do foco que é a Tua vontade, o Teu reino e o Teu Filho. Ó Pai, obrigado por essa hora. Recebe a oração do Teu povo, recebe a nossa oração. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Nós nos sentimos insignificantes diante de tanta manifestação de graça, glória, amor, misericórdia. E, ó Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado pelos irmãos que aqui estão desejosos, ávidos em aprender da Tua palavra. E de verdade, pudemos ouvir aqui uma palavra segura, uma palavra agradável aos Seus olhos, porque procede do Senhor. Obrigado pela vida desse ministro, desses anjos da igreja, que trouxe uma palavra tão própria, tão nutritiva, Senhor. Um alimento tão bom para o corpo dessa igreja. Santo é o Senhor, digno de toda honra, toda glória, todo louvor. E nós nos sentimos beneficiados, privilegiados, porque um dia o Senhor, pela Sua graça, nos alcançou, abriu os nossos olhos e se revelou a nós de forma tão grandiosa. Obrigado, Pai, porque isso nos dá condições de vencermos, de superarmos as dificuldades que surgirem. Te agradecemos, Pai. Te louvamos por essa manhã bonita, agradável e por esse alimento tão suculento que aqui tivemos. Te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Ei, meus irmãos, estamos aqui recebendo o pastor Daniel, sua esposa. Como é o nome da esposa? Verônica. Seja bem-vinda, minha irmã. Prazer tê-los aqui conosco. Vamos ter aí, irmão, 5 minutos para você tomar uma água, ir ao banheiro, e a gente retorna com a escola dominical. E o pastor Daniel e a Verônica estão convidados para ficar com a gente aqui para a escola dominical. Tá certo? Deus abençoe.